Salve, sejam muito bem-vindos. Eu sei que a gente não costuma fazer muito isso, mas planejar o futuro é bem importante. Na verdade, quanto mais cedo você começa, maiores são as chances de que você tenha uma aposentadoria tranquila, com independência financeira. E uma maneira de fazer isso é com um plano de previdência privada, um tipo de investimento que permite que você crie uma reserva de dinheiro que pode inclusive ser usado para outros objetivos. É um assunto muito interessante e é a respeito disso que a gente vai falar agora. E hoje quem vai ajudar a gente a explicar tudo sobre previdência privada é o Daniel Belangeiro, que é o Head de Previdência da Isinvest. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Doni, pela oportunidade de trazer um conteúdo que, como você falou, é extremamente importante. E pensando no longo prazo, a previdência privada é um caminho indispensável para o nosso investidor. É um assunto que muita gente se interessa, mas muita gente também tem dúvidas, não sabe exatamente como funciona e acha que é só para aposentadoria, ou mesmo quando é para aposentadoria, fica sem saber qual escolher, qual fundo é mais adequado. Então a gente vai falar a respeito de tudo isso e muito mais agora. Para começar, qual é a sua definição de previdência privada? Como é que você entende esse produto? A previdência privada, também chamada de previdência complementar, ela surgiu de fato para complementar a previdência pública, né? Esse conceito foi criado durante um período de acumulação, você acumula um patrimônio baseado nas suas contribuições, para que em algum momento lá na frente, quando você vier se aposentar, você possa ter uma renda futura, né? Então o conceito da previdência ele foi criado de fato para complementar a previdência pública. Então você acumula e resgata lá na frente. Exatamente. E aí, qual que é a diferença da previdência privada com a previdência pública? Boa. Acho que o grande ponto da previdência social é que ela tem um caráter obrigatório para quem tem a carteira assinada. Você não pode escolher o quanto você vai contribuir, é uma alíquota que já é definida pelo governo. E tudo que você contribui vai para um fundo único, né? E que ele segue uma dinâmica de repartição simples, ou seja, independente do que você vai contribuir para a Previdência Social, você tem um teto que você vai alcançar. E esse teto, e dado tudo que a gente acompanhou aqui em relação à reforma da Previdência, esse teto pode não ser suficiente no momento em que você se aposentar. Hoje, aproximadamente, a gente está falando que o teto que você consegue chegar é de aproximadamente R$ 5.800. Dado que você deixa de trabalhar, né, e as pessoas acreditam que os custos vão diminuir, porque, enfim, na composição da família, o seu filho já saiu de casa, você já terminou de quitar o seu apartamento, sua casa, mas a gente se esquece que a gente começa a ter outros custos que são extremamente caros. Plano de saúde, medicamento, e se você se aposenta, você quer ter uma qualidade de vida, seja para viajar, seja para curtir um restaurante legal. Então você acaba tendo sim um gasto muito grande durante a sua aposentadoria. E a previdência complementar, a previdência privada, como o próprio nome diz, é justamente para complementar esse recurso lá na aposentadoria. Aí você consegue aumentar a renda que você vai ter uma vez que se aposenta. Exatamente. Por muitos anos. E existem dois tipos principais de previdência privada, né? O tipo PGBL e o tipo VGBL. Acho que muitos dos que se interessam por investimentos já ouviram essas duas siglas. Talvez já tenham ouvido alguma explicação, mas é sempre bom reforçar e esclarecer, porque não é um tema com o qual o investidor no dia a dia lida, trabalha, normalmente vê bolsa, vê renda fixa e tal, mas previdência nem tanto. Então, qual que é a diferença desses dois planos para quem é o PGBL e para quem é o VGBL? Essa é a primeira tomada de decisão do investidor. O PGBL, ele é indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda. O porquê disso? Porque você consegue, na sua declaração de imposto de renda, deduzir até 12% da sua renda anual tributável. Então, a Previdência, ela entra, por exemplo, como um plano de saúde. Então, quando você faz a sua declaração, você coloca todos os custos e gastos que você teve com saúde, com educação, dependentes. E a Previdência também entra nessa linha. Então, 12% do que você ganha no ano, você pode deduzir. Fazendo uma conta simples, se você ganha R$100 mil, tá? 12%, R$12 mil, se você contribuir para um PGBL, ao invés de você ser tributado em cima de R$100 mil, você vai ser tributado em cima de R$88 mil. Tá. Então você tem um ganho, né? Seja para pagar menos imposto ou para restituir o imposto de renda, né, anualmente. E com isso você consegue
acumular recursos para a sua aposentadoria. Então o PGBL tem um benefício fiscal claro. Perfeito. O VGBL, aí ele segue uma dinâmica muito parecida com outros investimentos. Ele não tem o benefício fiscal, mas, diferente do PGBL, você só vai ser tributado no momento do resgate, no momento da utilização desse recurso, em cima do rendimento. Ou seja, aqui, igual a um fundo de investimento, igual a um tesouro direto, você é tributado de acordo com o tempo que você permanece nessa aplicação. O PGBL, no momento em que você vier a resgatar, ele vai ter o imposto de renda em cima do montante acumulado. O que é o montante acumulado? É o quanto você contribuiu, mais a rentabilidade do investimento. Tá. Então, por isso que a gente fala, você tem um benefício fiscal na largada, e é importante você colocar isso no teu planejamento financeiro e no teu planejamento fiscal, né, o teu planejamento tributário, porque com o passar do tempo, esse valor vai ganhando volume, né, através do rendimento dos investimentos, mas lá na frente você tem uma tributação maior que é em cima do volume acumulado. Uhum. Então, se a pessoa vai usar o investimento em previdência para reduzir o imposto a pagar, né, para fazer a dedução lá no imposto de renda, aí é PGBL. Caso contrário, é direto VGBL? É direto VGBL. Tá. Eu falo uma coisa, Doni, para quem faz a declaração completa de imposto de renda, não investir num PGBL, você está deixando dinheiro na mesa. Ou seja, se você paga mais imposto ou se você restitui menos imposto, você está deixando dinheiro para o governo. Uhum. Então, se você tem essa possibilidade, se você se enquadra dentro desse perfil que faz a declaração completa do imposto de renda, não deixe de investir anualmente no PGBL nesse valor máximo de 12%. Uhum. Cara, não, sou autônomo, sou um dentista, sou um médico, sou um advogado e quero fazer uma poupança para minha aposentadoria. O VGBL. Porque aí o VGBL, como ele não tem esse benefício na entrada, ou seja, você não vai ter nenhum tipo de diferimento, lá na frente você só vai ser tributado em cima do rendimento. Perfeito. Então a primeira decisão, PGBL ou VGBL, tá claro. Aí você passa para uma segunda decisão que tem que ser tomada, né? Que é o tipo de tributação. Exato. Diferente de todos os outros investimentos, você pode escolher a forma como você vai ser tributado. Uhum. Então você tem duas tabelas que a gente chama, a tabela regressiva e a tabela progressiva. A regressiva é a mais fácil da gente entender. Quanto mais tempo você permanece no investimento, menor é a sua alíquota de imposto de renda. Então ela te premia se você fica com esse recurso aplicado por muito tempo. Ela começa com 35%, né? E a cada 2 anos ela vai caindo 5%. Ou seja, no final de 10 anos, você chega na alíquota de 10%. Essa alíquota de 10%, quando você compara com outros investimentos, é a menor alíquota que você tem dentro do mercado. Quando você pega um tesouro direto, quando você pega um fundo de investimento, o máximo, né, ou melhor, o mínimo que você vai chegar dentro da tributação é de 15%. Imagina essa diferença de 5% se você está acumulando ao longo de 20, 30 anos. Faz uma diferença enorme. Já a tabela progressiva, ela segue a mesma dinâmica de como nós somos tributados em relação aos nossos salários. Então, quanto mais você ganha, mais imposto você paga. E na tabela progressiva, quanto mais recurso você resgatar ou utilizar, você vai pagar mais imposto. Seja no resgate ou seja na transformação de renda. E aí, quando escolher um e quando escolher o outro cenário, qual a indicação você daria? Depende muito do objetivo que o investidor tem. Se o que o investidor for utilizar na sua aposentadoria for um volume muito pequeno, vale a pena a progressiva. Porque dependendo do valor que ele acumula da Previdência Social com a Previdência Privada, ele pode inclusive ser isento do imposto de renda. Mas no limite, dependendo da sua composição de renda na aposentadoria, você pode ser tributado em 27,5%. Quando você toma a decisão em relação à tabela regressiva, é porque você pretende ficar com esse recurso por bastante tempo. E ele te premia. Então, se a gente comparar em termos de tempo de alocação, até 4 anos vale a pena a progressiva. Acima de 4 anos, aí aqui não tem dúvida, é a regressiva. Para ajudar na tomada de decisão, então, alguns exemplos numéricos que a gente possa dar para optar pela progressiva ou pela regressiva. Quando a gente pensa em horizonte de investimento, para o longo prazo não tenha dúvida, é a regressiva. Mas o que é importante a gente comparar aqui?
Se a gente for pensar no horizonte de investimento, a tomada de decisão é bastante importante. Então, quando a gente compara a regressiva e a progressiva, mas só avaliando aqui uma linha do tempo, até 4 anos, se você pretende ficar com esse recurso aplicado até 4 anos, não tenha dúvida, é a progressiva. Por que a progressiva? A progressiva, o máximo de imposto que você vai pagar é de 27,5%. 4 anos dentro da regressiva, você chega numa alíquota de 30%. Então, de um lado, você tem 30% de imposto, no outro 27,5%. Então, aqui, não tenha dúvida, eu vou para a progressiva. Acima de 4 anos, o que acontece? 5% a menos. Então, eu caio de 30% para 25%. 25% de um lado e a maior alíquota que você pode chegar em 27,5%, a partir do 4º ano, a regressiva é a que faz mais sentido. E se você continuar, como eu falei, em 10 anos, você chega na menor alíquota de imposto de renda que hoje você tem em qualquer investimento. Logo na abertura eu falei a respeito da associação que existe com previdência e aposentadoria. A gente sempre pensa nos dois termos linkados, digamos assim. Muitas pessoas usam a previdência para um investimento que não é para aposentadoria? Sem dúvida. E é interessante? Muito. A previdência privada, ela tem que ser encarada como um investimento de longo prazo, para objetivos de longo prazo, que dentre eles pode ser a aposentadoria. Mas vamos pegar um exemplo aqui hipotético. Meu filho nasceu e eu gostaria que quando ele fizesse 18 anos, 19 anos, ele pudesse fazer um intercâmbio, um ano sabático, enfim, fazer uma viagem. Se você for contribuindo todo mês, você vai acumular uma reserva que lá na frente você vai poder dar de presente, né, esse valor acumulado para o seu filho fazer uma viagem. Pode ser uma viagem, pode ser a faculdade, pode ser a compra de um carro, não importa. Se for um objetivo de longo prazo e pensando nessa dinâmica da tabela regressiva, se você vai acumulando ao longo do tempo e lá na frente, no momento do resgate, você só vai ter o resgate 10% em cima do rendimento, faz todo sentido. Então é muito comum você ter pais que fazem previdência, inclusive no nome do filho, que é justamente isso, ele vai construir uma poupança para o filho, para que lá na frente ele usufrua. É engraçado porque antigamente o que a gente fazia? Era o cofrinho, né? Então ia colocando moedinha. Depois a gente foi para a poupança. E a previdência privada, ela vem agora num formato onde você pode constituir uma reserva para o seu filho, investindo, por exemplo, em ações. Investindo, por exemplo, num produto multimercado. Então a previdência, ela traz esse benefício, né, de acumulação de recursos que lá na frente você pode utilizar para qualquer objetivo. Já que você falou disso, é interessante, a gente tá até com um porquinho aqui no cenário compondo. Bom, um porquinho, outro que é uma peça decorativa, mas dá para colocar moeda aqui, faz muito tempo que eu não vejo uma moeda. Mas enfim, se pode ser usado para qualquer objetivo, tem uma idade mínima para entrar? Tem alguma barreira desse tipo? Nenhuma. Na verdade, você define quando você vai utilizar esse recurso. Tá. Então, seu filho nasceu, você já pode, desde que ele tenha um CPF, e hoje, né, as crianças já saem da maternidade com um CPF, né, na certidão de nascimento, você já pode contratar um plano para ele. Então, com 1 mês de vida... No nome dele. No nome dele. E ele vai utilizar esse recurso lá na frente. Tá. E você decide a idade. Então, quando você contrata a Previdência, você vai definir com quantos anos você vai utilizar esse recurso. Então, poxa, no caso do meu filho, então, comecei a contribuir no 1º mês de vida e todo mês eu estou fazendo uma contribuição de X reais. E eu quero que ele utilize esse recurso com 20 anos. Então, quando chegar a 20 anos, ele vai poder utilizar esse recurso. Você pode fazer resgates antes de cumprir esses 20 anos sem problema nenhum. A dinâmica da Previdência, ela também é muito bacana. Por quê? Porque ela não é engessada. Fazendo um paralelo que você me perguntou da Previdência Social, você não pode fazer resgate da Previdência Social quando você tiver algum aperto, né? Na verdade, você vai utilizar se você perdeu emprego ou alguma coisa nesse sentido, porque o FGTS ele cobre outras coisas que não só a Previdência. Só a Previdência Social. No caso da Previdência Privada, cara, deu um aperto e você precisa resgatar, não tem problema nenhum, você tem liquidez. Né? Não é o ideal? Não é o ideal. Essa deveria ser a sua última reserva para ser queimada. Por isso que a gente fala muito do planejamento financeiro. Se você tem uma reserva de emergência, a Previdência tem que ser o último recurso para ser utilizado, porque é o que você vai utilizar, de fato, lá na frente. Tem uma idade para começar? Não. Quanto antes, melhor. Porque você consegue ganhar
acumular mais recursos. Eu falo muito que a contribuição da previdência privada num planejamento financeiro, ela deve ser encarada como um boleto. Então, do mesmo jeito que você paga a internet, que você paga o telefone, a tua previdência privada tem que ser um boleto. Pagou o boleto todo mês e você já se acostumou a viver dentro do teu orçamento sem aquele recurso, você esquece. E aquilo vai acumulando. É claro que você não pode esquecer, porque dentro do caminho você pode mudar de estratégia, de investimento, enfim, mas isso entra no seu hábito. É um hábito que você criou e você leva até o momento em que você precisar utilizar esse recurso. Você está pagando a conta do seu futuro, digamos exatamente, assim, né? Exatamente. E aí, nesse caso, por que você precisa definir a idade ou daqui quanto tempo você vai resgatar esse recurso? O que acontece nesse período? Você passa a poder ter uma renda recorrente? Qual que é a dinâmica? Exato. Quando você... Isso acontece para qualquer tipo de previdência, né? Então, por trás da previdência, você tem uma seguradora. Então, você vai informar para a seguradora quando você pretende utilizar esse recurso. Então, eu quero utilizar esse recurso quando eu completar 60 anos. Quando eu chegar nos 60 anos, a seguradora vai me perguntar: Daniel, o que você quer fazer com esse recurso? Eu tenho algumas opções. Uma é: quero transformar em renda. Pode ser uma renda vitalícia, pode ser uma renda temporária, pode ser uma renda por prazo certo, ou eu posso continuar contribuindo. Então, eu tomo a decisão: não quero mais utilizar esse recurso com 60 anos, eu quero utilizar esse recurso com 70. E até lá eu posso continuar contribuindo e inclusive fazendo resgates, caso eu precise. Então, o transformar em renda é uma das opções que você tem quando você for usufruir do que você acumulou ao longo do tempo. A idade, a tomada de decisão em relação a quando você vai utilizar, é simplesmente para que a seguradora possa se programar para cumprir com a obrigação que ela tem da garantia de renda. E se você resolve retirar antecipadamente, tem penalização? Não tem penalização. O que você tem é a cobrança de imposto de renda. Certo. Em alguns casos, Doni, isso vem caindo, mas é importante a gente também colocar, existe o que a gente chama de taxa de carregamento. Alguns produtos mais antigos, eles cobram taxa de carregamento na entrada e podem cobrar taxa de carregamento na saída. Então é importante, no momento em que você escolhe um produto, você avaliar. Se você tem uma taxa de carregamento na saída, além do imposto, você tem um pênalti, que é justamente essa taxa que é cobrada. Né? O inverso é a entrada. Então, para cada R$1 que você colocar, você vai pagar uma taxa a taxa de carregamento, que é a taxa de entrada. Fazendo aqui também um exemplo super didático. Se você tem todo mês, se você faz um depósito todo mês de R$100 e a taxa de carregamento de entrada é de 10%, você não investe 100, você investe 90. Então você deixa um recurso na mesa. Hoje o mercado está muito mais consolidado do que era antigamente, mas como grande parte da previdência privada ainda está em produtos muito antigos, e aqui os grandes bancos começaram a comercializar a previdência privada, esse tipo de taxa é comum. Por isso que é muito importante para quem tem a previdência já avaliar quais são as condições, né? Porque muito provavelmente, quando ele contratou, ele não leu o que de fato ia acontecer, e ele pode ter uma surpresa lá na frente. Ele pode acreditar que vai ter um recurso, né? E ele vai ter o recurso, mas ele vai ter que pagar uma taxa e que isso vai comprometer o que ele vai utilizar durante a aposentadoria ou para o objetivo de longo prazo. Tem alguma outra taxa envolvida no processo de investimento em previdência? Tem. Além da taxa de carregamento, e que, como eu falei, a maioria das instituições estão trazendo a taxa de carregamento para zero, você tem a taxa de administração, que é a taxa de administração do fundo. Quando a gente fala de previdência, a gente falou aqui das tomadas de decisão. Então eu tomo a decisão de qual é o plano e qual é a tributação que eu pretendo utilizar durante o período de acumulação. Isso tudo diz respeito ao plano. Esse plano ele vai investir num fundo de investimento. Esse fundo de investimento, como qualquer outro fundo, ele tem a taxa de administração. A taxa de administração vai remunerar todos os players que trabalham para o fundo existir. Então é o gestor, o administrador e o distribuidor. Dado esse cenário, essa taxa de administração e se você não tiver a taxa de carregamento, é a única taxa que você vai pagar. O que é importante é que, dependendo do investimento,
você tem também, além da taxa de administração, a taxa de performance. O que é a taxa de performance? A taxa de performance é uma forma de estimular o gestor a sempre sempre ter uma performance acima de um benchmark selecionado, escolhido. Então, poxa, num fundo de ações, se o gestor tiver 20% acima do Ibovespa, ele vai ter uma taxa de performance de 20%, por exemplo. Então, é um bônus que você dá pela boa performance do gestor. Não são todos os fundos que têm. Mas quando a gente vem na tomada de decisão do fundo, assim como qualquer outro fundo de investimento, taxa de administração e, em alguns casos, a taxa de performance. Perfeito. E aí a gente analisou algumas das tomadas de decisão que o investidor tem que ter na hora de colocar o dinheiro numa previdência privada. Então, primeiro, escolhe o tipo, PGBL ou VGBL, depois escolhe a tributação, progressiva ou regressiva, e aí ele pode escolher em que fundo ele entra. Exato. Né? E hoje, como é que está esse mercado? Existem vários tipos de fundo. O que deve ser analisado na hora de entrar em um deles? Hoje o mercado de previdência evoluiu muito. Você tem, e acho que isso é importante, é o nosso trabalho aqui também de desmistificar um pouco do que era a previdência há 10, 15, 20 anos atrás, onde você só tinha a possibilidade de investir em recursos muito conservadores. Então, antigamente a gente tinha produtos muito focados em renda fixa. Por um período fazia sentido, quando a gente tinha uma taxa de juros muito alta, a recompensa de você estar num veículo de renda fixa fazia todo sentido. Mas o próprio mercado foi evoluindo e a previdência veio evoluindo em conjunto. Então hoje você tem produtos de renda fixa, mas aí você tem produtos de renda fixa que investe só em títulos públicos. Você tem fundos de renda fixa que tem crédito privado. Você tem a família de multimercados, e aqui na família de multimercados você tem uma diversidade de produtos enorme. Você pode ter produtos que podem alocar até 49% em ações, você tem produtos que você pode alocar até 70% em ações. E para o investidor qualificado, essa é uma nova modalidade que também com a evolução do mercado ele surgiu, você pode ter inclusive um fundo 100% em ações. Então, para aquele investidor que gosta do mercado de ações e quer pensar no longo prazo, ele pode investir numa previdência, num veículo que ele vai ter exposição 100% ao mercado acionário. Uma outra coisa muito bacana que evoluiu também ao longo do tempo, investimento no exterior. Então hoje você tem a possibilidade de alguns veículos de investimento, ele poder chegar até a 40% de alocação em recursos no exterior. Então você cria uma diversificação dentro de um único investimento que você pode ter mundo, né, Brasil, e aqui fazer uma composição interessante para o teu portfólio. Legal. E a pessoa não pode escolher alocar em um mês em um fundo, outro mês em outro fundo. Você tomou uma decisão no momento do aporte, tem que manter ela ao longo de todo o período. Se for fazer um outro fundo, são duas previdências. Como é que funciona isso? Eu acho que aqui tem um ponto bem importante. A previdência ela tem que ser encarada como qualquer outro investimento. Tá. Então, o que eu trabalho muito no conceito é de ter uma carteira de previdência. Tá. Assim como você tem a sua carteira de investimento, você tem que ter uma carteira para o longo prazo. Então, assim como qualquer investimento, a diversificação é fundamental. Então, se você tiver a possibilidade de alocar em diferentes fundos de previdência, faça isso. Então, tem um pouquinho na renda fixa, tem um pouquinho no multimercado e tem um pouquinho em ações. E aqui você tem um portfólio que ele vai ser otimizado. Então, esse é o primeiro conceito super importante. Legal. Diversifique dentro da previdência. Poxa, estou numa estratégia que eu não estou gostando. Quero mudar de um renda fixa para um multimercado. Quero mudar de um multimercado para um de ações. Quero mudar de um multimercado do gestor A para o gestor B. Esse também é um outro benefício da previdência, que é a portabilidade. O que é a portabilidade? Você pode trocar a estratégia do fundo que você está alocado sem cobrança de imposto de renda. Então, fazendo aqui um paralelo com um fundo de investimento. Se você está num produto de renda fixa e quer migrar para um produto de ações, você precisa resgatar no produto de renda fixa, é cobrado imposto e você pode alocar no produto de ações. Na Previdência, não. Você simplesmente pega o volume acumulado e troca de fundo. E você não tem nenhum tipo de tributação. Então, o dinamismo que você também tem com a Previdência, de mudar a sua estratégia, isso é muito importante. Um exemplo da facilidade da portabilidade é, quando você é mais jovem, você pode correr mais risco.
Uhum. Então, meu portfólio, né, um portfólio hipotético, eu vou fazer o seguinte. Bom, 80% eu vou estar em investimentos com maior nível de risco, 20% em produtos mais conservadores. Estou chegando próximo da minha aposentadoria. Esse é o recurso que eu acumulei ao longo da minha vida. Não posso ter surpresa lá. O que eu faço? Eu inverto. Jogo 80% para o veículo mais conservador e deixo 20% ali com um pouco mais de risco. Quando eu faço essa mudança, eu não tenho nenhum tipo de cobrança de imposto. Então, a Previdência ela tem essa vantagem. É um dinamismo que você pode mudar de estratégia, de gestor. E isso que a gente também traz quando a gente avalia as antigas Previdências, que eram vinculadas a banco, que antigamente você tinha uma única gestora, que era do próprio banco. Hoje, com as plataformas digitais, você escolhe qualquer gestor, né? E você tem muitos gestores super renomados no mercado e você pode, inclusive, fazer uma diversificação de gestor. Então, um gestor, ele é mais focado em ações, por exemplo. Então, eu vou ter uma parcela que eu sei que esse gestor, ele é especializado em ações. E eu vou ter também um outro produto de um outro gestor, porque eu sei que esse gestor, a especialidade dele é trabalhar na curva de juros. Então você pode, inclusive, dentro de uma mesma classe, então no multimercado, você tem N gestores que você pode diversificar e deve diversificar também. Então é a diversificação no nível da classe do investimento e também no nível de gestor, que é bastante importante. E tem algum tipo de limitação sobre quando é possível fazer essa portabilidade? Eu posso fazer a portabilidade mais de uma vez? Como é que funciona essa decisão? A portabilidade, ela tem um período de carência. Então, se você fez uma portabilidade, você só vai poder fazer uma nova portabilidade daqui a 60 dias. Mas é relativamente curto o período. Sim, mas isso é importante justamente para que o investidor tenha o pensamento de longo prazo. Ou seja, pelo menos 60 dias você precisa ficar desse investimento. Porque o que é muito comum é, às vezes, o investidor ele entrar por impulso no investimento. Né? Ele entra e, poxa, um mês se assustou, ele sai. A Previdência, por ter esse caráter do longo prazo, ela tem essa dinâmica de 60 dias de carência. Isso funciona de uma portabilidade para outra e entre os resgates. Isso é um ponto importante para se falar. Quando a gente fala da liquidez, você pode fazer o resgate da sua Previdência a qualquer momento, durante o seu período de acumulação. Fez um resgate, você só vai poder fazer um novo resgate daqui a 60 dias. Então, essa carência ela tem para resgates, entre os resgates e entre o período em que você vai fazer a portabilidade. Esse é o único ponto que não te permite ter uma flexibilidade de você trocar de um mês para o outro. O que também nem faz muito sentido, né? Você avaliar um gestor, a performance do gestor por 2 meses e querer mudar, não faz muito sentido. Então, independente de poder ou não, né, a carência, se a gente for avaliar friamente 60 dias e querer trocar a gestão do fundo, para mim, pelo menos, não faz muito sentido. Cara, sensacional. Adorei. Falamos muito. Eu mesmo tinha muitas dúvidas com relação à Previdência. Esclareci várias questões aqui. Algo mais a acrescentar? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Nós, Isinvest, a gente tem um compromisso genuíno em relação à educação financeira dos nossos clientes. E acho que esse tipo de conteúdo é extremamente importante para desmistificar o que é a Previdência. Né? Então, às vezes eu vejo que quando a gente fala de Previdência, as pessoas, poxa, a Previdência é coisa de velho, a Previdência não rende nada, a Previdência tem que contribuir todo mês. Então, esse espaço é importante para mostrar para o investidor que a Previdência nada mais é do que um investimento que vai te premiar se você tiver objetivos de longo prazo. Que pode ser uma aposentadoria, que pode ser a compra de um veículo, que pode ser garantir a faculdade do seu filho. Objetivos de longo prazo, avalie a Previdência porque ela te traz muita flexibilidade e com certeza te traz a percepção da educação financeira de você contribuir de pouco em pouco e chegar num valor que faça sentido para você atingir o seu objetivo. Cara, sensacional. Eu quero agradecer demais por você ter topado esse papo aqui, esclarecido tantas coisas, tantas dúvidas, muitas das quais, eu repito, eram minhas também, e tenho certeza que ajudou muito a você que está aí do outro lado também. Então,
Tá aqui, tá feito o registro, espero que tenha sido muito relevante para você também. Deixe o seu comentário aqui se isso te ajudou mesmo. Tem dúvidas adicionais? Registre aqui também nos comentários desse vídeo que, quem sabe, a gente não faz mais uma versão, mais uma conversa com o Daniel aqui. Tá certo? Valeu, muito obrigado, deixe seu like, dê sua curtida e até mais. Tchau.